Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Homilia diária deste sábado, da terceira semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 4, versículos do 35 ao 41. O relato do Evangelho de hoje é impressionante. A descrição da tempestade restitui, de forma quase plástica, a situação interior que muitos de nós vivenciamos constantemente, sem nunca ter a coragem de dizer em alta voz, ou sem quase nunca encontrar as palavras certas para expressá-la. Há um barco, os discípulos de Jesus. Ele não se encontra em outro lugar como em outros relatos. Ele não está na praia enquanto os discípulos estão no barco. Desta vez, Jesus está lá, no barco com os discípulos. Começa uma tempestade e os discípulos cogitam a possibilidade de que seja o fim. Ele se deitou na polpa sobre a almofada e dormiu. Então eles o acordaram e disseram: Mestre, não te importa que morramos? Parece quase paradoxal. Mas a situação de dificuldade, de medo e sofrimento dos discípulos é contrastada com um Jesus que está presente, mas dormindo. Ele dorme como se não se importasse, ou pelo menos essa é a sensação que os discípulos têm. Com toda a sinceridade, devemos dizer que não raro temos o mesmo sentimento. Acontecem coisas conosco que não escolhemos, situações que são grandes demais para nossas pequenas forças, e o barco de nossa vida é lançado para um lado e para outro, de tal forma que temos a dúvida de que Deus existe, mas está dormindo. A lição dos discípulos é linda. Eles encontraram a coragem para dizer isso. Eles oram com sinceridade. Nós também deveríamos aprender a parresia, a força com a qual eles dizem a Jesus o que sentem por dentro. Mas assim como os discípulos, também devemos estar dispostos a aceitar a lição que Jesus transmite a partir desse nosso sentimento. Quando ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalme-se. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então lhe disse: Por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? É difícil para nós raciocinar, a não ser a partir do que sentimos. Se sentimos medo, raciocinamos com medo. Jesus diz que a fé é desobedecer ao medo e lembrar-se do que se acredita, mesmo quando não se sente. Acreditar é confiar em Jesus, não na tempestade.